Bom, então, boa tarde a todos mais uma vez, e aos que estão online também hoje, né? Então, hoje nós temos um convidado muito especial, é o Eduardo José da Fonseca. Ele é juiz federal, professor universitário, escritor e palestrante. Ele vai nos falar sobre hoje o sufismo, a vertente místico-esotérica do Islã. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena meditação e nos preparando para a palestra. Então, nós vamos fechar os olhos, nos acomodando na cadeira, fazer uma respiração suave e profunda, acompanhando comigo o mantra, a cadeia da união. Que os santos seres, cujos discípulos aspiramos tornar-nos, nos revelem a luz que buscamos e nos deem o poderoso auxílio de sua compaixão e sabedoria. Há uma paz que ultrapassa o entendimento, mora no coração daqueles que vivem no eterno. Há um poder que renova todas as coisas. Vive e atua naqueles que conhecem o eu como o uno. Que esta paz desça sobre nós, que esse poder nos eleve até que nos encontremos, onde se invoca o iniciador único e vejamos brilhar a sua estrela. Namastê, podem abrir os olhos, e vamos agora com o José Eduardo. Bem, assalamu alaikum, boa tarde a todos. Eu agradeço enormemente mais dos tantos convites que já recebi da Berta, né? Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu venho, mas há muitos anos eu não voltava. A sede era ainda ali na João Penteado, para falar de um tema que é dos tantos temas com a sua importância central, especialmente nos dias de hoje, porque nós vamos falar de um assunto bastante desconhecido, nada obstante diga respeito a uma religião que hoje é praticada por um quarto do planeta. É a religião que mais cresce no mundo. Se nós dividíssemos o cristianismo nas suas diferentes igrejas, o Islã já seria a maior religião do planeta. Estima-se que daqui a 50 anos será a religião predominante na Europa. Nos Estados Unidos já há cidades de maioria muçulmana, não só porque recebem imigrantes de países de maioria islâmica, boa parte desses muçulmanos são convertidos, como eu fui. Em Portugal, por exemplo, nós temos o país europeu com a maior taxa de conversão da Europa. Em Portugal já temos boa parte dos muçulmanos em Portugal são portugueses de nascença, de famílias cristãs em geral. Porém, o Islã ainda é muito incipiente na América Latina e, nada obstante, isso tenha mudado, né? A taxa de crescimento do Islã, por exemplo, em países como Argentina e México, é uma taxa significativa. No Brasil, ainda, o Islã é bastante restrito à comunidade sírio-libanesa, se bem que recebemos já uma quantidade significativa de imigrantes vindos da África, como Senegal, Nigéria, Serra Leoa e de outros países tantos, em que o Islã, se não é a maioria, absorve mais ou menos a taxa de 30% a 40% da população. Mas o Islã tem uma característica interessante, ele parece pão. Quanto mais você bate, parece que ele mais cresce, né? E, enfim, a minha ideia não é tentar inseri-los nessa taxa de crescimento, muito pelo contrário, né? Mas ao menos tentar um pouco desenviesá-los a respeito do que é a religião
É óbvio que há nela problemas, não na religião em si, mas em meio aos seus adeptos, assim como há em todas as demais, né? O Islã tem alguns ingredientes complicadores no seio da comunidade muçulmana, especialmente radicada no Oriente Médio. Nós vamos falar um pouco disso, né? É uma região com graves problemas geopolíticos que foram agravados depois da descoberta de enormes jazidas de petróleo. Então, tudo isso trouxe um componente que permitiu a instrumentalização do discurso religioso por alguns discursos grupais de cariz político-ideológico, né? Isso acontece e não é só com o Islã. E dentro do Islã, eu vou abordar aquilo que eu chamei da sua vertente místico-esotérica, que é conhecida mais no Ocidente, embora este nome não seja o nome adequado, mais conhecida como sufismo. Não dá para falar de sufismo sem falar de Islã, porque não existe sufismo sem Islã. A gente vive inseridos nos problemas profundos da modernidade, né? E a modernidade tem o seu modo particular de lidar com a religiosidade. E uma dessas maneiras é destacar coisas que interessam, descartar coisas que não convêm e deturpar a coisa destacada que interessou. Então, isso acontece com o sufismo, né? Nós brincamos no Islã que existe o sufismo New Age, o sufismo Nova Era, que é aquele sufismo regado a chá do santo daime, maconha, sexo livre, geralmente professado por pessoas que querem uma experiência hedônica, prazerosa, regozijante, né? Talvez encontrar por trás do véu de Ísis uma figura encantatória, como uma espécie de Bafomeu, coisa que o vale, enfim, uma espécie de maturidade espiritual, né? Porque pela qual passam todas as religiões. E com o Islã também isso acontece, especialmente no Ocidente, né? Não há sufismo sem Islã, porque o sufismo só é uma das dimensões, segundo creem os sufistas, a dimensão mais profunda da fé islâmica. O nome correto do sufismo, a bem da verdade, seria al-tasawwuf. É uma pena que eu não tenho lousa aqui, poderia escrever aqui em letras árabes, então isso ajudaria muito, porque é muito interessante aprender a fé islâmica junto com o aprendizado da língua árabe, porque ter em vista a escolha de um profeta nascido como não era esperado pelos judeus, fora do seio judaico, tem-se a impressão de que estrategicamente se escolheu uma língua, e quando se estuda essa língua, se entende bem porque ela foi a escolhida para a revelação daquilo que os muçulmanos entendem ser a palavra de Deus. Assim como o hebraico tem uma série de particularidades numéricas que propiciam, por exemplo, uma gnose alfabética, e é com base nessa numerologia própria, intrínseca às letras do alfabeto judaico, que surge, por exemplo, algumas técnicas cabalísticas. Isso acontece também com a língua árabe. Vários mantras, várias súplicas, vários versículos do Alcorão obedecem algumas constantes numéricas, e há um ramo inteiro da ciência místico-esotérica chamada sufismo que se dedica a isso. Mas, de qualquer maneira, o nome correto é al-tasawwuf. Sufi, em geral, é uma palavra reservada para o processo final de autoiluminação. Aquele que titulariza o estágio último do processo iniciático alcança a condição de sufi. Quem está no caminho, portanto, usando aqui uma dicção maçônica, quem é aprendiz, e de alguma maneira todos nós o somos, geralmente para essa condição, o correto seria, a terminologia correta, técnico sufi falando, seria mutasawwuf.
ou fakir. Fakir, em árabe, o plural é fukura, significa literalmente pobre. São os pobres de espírito a que se remete o Evangelho de Jesus Cristo, que para nós também, muçulmanos, é um dos mais importantes profetas, talvez um dos 5 mais significativos. De certo, o penúltimo, e para alguns é aquele que recebeu o selo da santidade. Isso é discutível no Islã, mas há quem diga que Muhammad, e sempre por uma razão de etiqueta islâmica, sempre que nos referimos a algum profeta, nós fazemos nós dedicamos alguns nominativos. No caso do profeta Muhammad, nós dizemos em árabe, sallallahu alaihi wa sallam, né? Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. Então, para alguns, o profeta Muhammad é o selo da profecia. É ele quem encerra o ciclo profético, que nós entendemos iniciar com Adão, passando por Noé, Jonas, Salomão, Davi, Jesus Cristo, e o ciclo profético nele se encerra. Não obstante, Jesus, para alguns, tenha recebido o selo da santidade, e como também os muçulmanos creem, ele, Jesus, o Messias, nascido de uma virgem. O sufismo é, ao mesmo tempo, uma doutrina místico e esotérica. Nem tudo que é místico é esotérico, nem tudo que é esotérico é místico, mas há doutrinas que são, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Em maior ou menor medida, todas as religiões têm um lado místico, não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Essas expressões nem sempre têm um sentido unívoco no linguajar das doutrinas espirituais. Eu vou explicar, eu vou dizer que o místico aqui seria aquela dimensão da experiência direta com a realidade última e fundante. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, na doutrina católica, foi talvez a mais importante ou a mais famosa das místicas da cristandade, né? Ela tem um livro muito interessante sobre... Ela usa... É interessante porque os maçons fazem a mesma coisa, né? Ela tem um livro sobre as 7 salas do templo interior, né? Ao mesmo tempo que ela também se refere aos 7 âmbitos do templo exterior. Essa terminologia, esse simbolismo é muito comum, muito caro aos maçons. E ela escreve vários livros em que ela vai muitas vezes ensinando às irmãs dos conventos que ela presidiu os passos, as etapas que, uma vez percorridas, permitiriam a todo e qualquer cristão ter uma experiência direta com Deus. O judaísmo tem o seu misticismo, o hinduísmo da mesma maneira, e o Islã também. Os sufis, eu vou usar sufi e não mutasawwuf, porque sufi é a terminologia mais consagrada no Ocidente. Os sufis também acreditam que isso é possível. Acreditam também que é possível aos seus fiéis uma experiência direta com a realidade, agrifado e realidade com R maiúsculo. A diferença é que a experiência mística no Islã não é espontânea e não necessariamente fruto da graça de Deus, embora só disso. Em geral, os sufis acreditam que existe uma doutrina esotérica, portanto, uma doutrina que trabalha fundamentalmente com a ideia de iniciação, e que essa sucessão de práticas iniciáticas, de grau a grau, à medida que se desenrolam, permite ao fakir, ao mutasawwuf,
ao iniciante, pouco a pouco, elevar o seu grau de consciência para a apreensão dos mais sutis e elevados graus da realidade. Porém, como eu disse, este passo a passo é um passo a passo, portanto, é um processo, um procedimento, um algoritmo que exige tempo, paciência, muito estudo, humildade e, fundamentalmente, a submissão a um mestre experimentado. Todo o processo iniciático sufi, ele exige, portanto, uma profunda obediência do faquir ao seu mestre. É óbvio que há aqui relatos de abuso, não é? Muitas vezes não chegam aos ouvidos experiências não tão boas, né? Nem tudo são flores, e muitas vezes essa obediência cega pode ser instrumentalizada para fins desviados. Mas em condições normais de temperatura e pressão, a técnica esotérica, digamos assim, de consecução desses estádios mais elevados, ela exige do faquir uma disciplina de subserviência e obediência a um mestre mais experimentado, que, em tese, se não atingir o estágio mais elevado de Sufi propriamente dito, está beirando a consecução dessa etapa de autoiluminação. Portanto, o Islã teria uma dimensão exterior, esotérica, aqui com X, exotérica, de exoterikos, do grego, e uma dimensão interior, uma dimensão esotérica para poucos, né? A dimensão exotérica com X é a dimensão do púlpito, dos discursos em público, das práticas em congregação, ou ao menos daquelas práticas que não são que não são privadas do público, né? Fazer as 5 orações diárias não é uma prática esotérica com S. Embora eu faça sozinho, eu posso fazer em grupo, e ainda que faça sozinho, faço de portas abertas. Desde que não me interrompam, eu executo a minha oração normalmente, né? Isso é muito caro aos teosofistas, né? Que sabem, estudam muito isso. Há um livro famosíssimo que recomendo aos muçulmanos que leiam, chamado Cristianismo Esotérico, da Annie Besant, né? Que explica um pouco, muito fundada num grande autor egípcio de Alexandria, chamado Orígenes de Alexandria. Ele é o grande mentor intelectual deste livro, por ela escrito. Explicam a inafastabilidade dessas duas dimensões de toda e qualquer religião. Uma dimensão esotérica, com S, fechada, iniciática, reservada a alguns. E a dimensão mais aberta, exterior, a exotérica, a dimensão dos púlpitos, das missas, das congregações, dos rituais coletivos. Então, se o Islã tem essas duas dimensões, em geral, a dimensão exterior do Islã nós damos o nome de Sharia. E a dimensão interior nós chamamos de Hakika. Deturpadamente, o Ocidente associa a palavra Sharia a uma espécie de justiçamento, linchamento, apedrejamento de mulheres adúlteras, ou uma lei como se fosse a do talhão, olho por olho, dente por dente, em que algum juiz tresloucado resolve de maneira arbitrária impingir aos infratores penas drásticas, cortar a mão, cortar a cabeça, ou coisa que o valha. Geralmente se associa a isso, né? Na verdade, vamos fazer uma
pequena separação. Sharia é o nome da lei externa e, portanto, eminentemente exotérica da religião islâmica. Então, dentro deste pacote chamado Sharia, entram muitas coisas, não é? Nós temos, por exemplo, aí dentro as regras que regulam as práticas devocionais. Como é que o muçulmano se porta quando ora, o que ele tem que fazer antes para se purificar, que nós chamamos de ablução, que fatores quebram a ablução de um muçulmano e exigem que ele tenha de se lavar de novo antes de rezar, quais são as horas que ele precisa cumprir essas orações, quando o jejum é obrigatório, quando o jejum é facultativo, como se recita o Alcorão, como não se recita o Alcorão. Então, tudo isso é elemento da Sharia. E dentro deste aglomerado de normas, existem aquelas que regulam não a relação do fiel com Deus, mas que regulam a relação dos fiéis entre si. Ou seja, existe uma fatia da Sharia que regula as relações interhumanas. E isso é propriamente o chamado direito islâmico. Existe o direito tributário islâmico, o direito penal islâmico, o direito processual civil e penal islâmico, o direito comercial islâmico, o direito financeiro islâmico, o direito internacional que rege as relações diplomáticas no Islã, o direito ambiental, direito animal. Veja, o direito animal existe no Islã desde sua fundação. O direito ambiental existe no Islã desde da sua fundação. O estatuto privilegiado da mulher muçulmana casada, que tem o direito à herança desde o século VII, quando a Europa só adquiriu isso no século XIX, isso existe no Islã desde sempre. Não é? Então, tudo isso compõe a Sharia. Eu não vou ter tempo de explicar o direito islâmico, poderia falar um pouco aqui para desmistificar algumas lendas, não vamos ter tempo. Né? Isso é Sharia, isso é exoterismo, e o meu papel é falar um pouco de esoterismo. Então, a Sharia é a lei externa. A lei interna nós chamamos de Hakika. Hakika em árabe literalmente significa verdade, a verdade interior. O caminho que me leva da lei externa para as chaves ocultas do reino interior, este caminho árabe se chama tarika. A palavra tarika em árabe, grosso modo, tem dois grandes sentidos. O primeiro, tarika como este caminho, essa doutrina, esse passo a passo iniciático, grau a grau, que é capaz de levar um muçulmano ao conhecimento da realidade com R maiúsculo, né? À medida que mergulha em si, dissolve-se no todo, da realidade que é a realidade. Daqui a pouco eu vou explicar porque eu insisto tanto nesse R maiúsculo. Um segundo sentido para tarika, que é o sentido mais usual no Ocidente, é o nome que se dá àquela organização burocrática dentro da qual a doutrina é transmitida de mestre a discípulo. E é onde os fukura, plural de fakir, onde os aprendizes pobres de espírito se reúnem para as práticas e o aprendizado. Então a gente fala, a tarika do sheik tal, a tarika do fulano de tal. Nós estamos falando no sentido burocrático da palavra, não no sentido doutrinário. Né? Como eu disse, a tarika é mais ou menos o que a loja para um maçom ou a loja para a teosofia, é a unidade esotérica islâmica. Como eu disse, a relação é sempre de mestre para discípulo, portanto, toda a tarika tem um sheikh, a palavra em árabe é shaykh, o árabe tem a letra E.
e nem a letra O. Ele só tem a vogal A e U. Então, certo não é bem sheik, né? É shaykh, mas o árabe tem uns sons complicados, né? A gente, para aprender árabe, tem que desenvolver Legal. um pouco. A gente não tem preparo palato gutural para exprimir alguns fonemas da língua árabe. Assim como o espanhol também não tem, né? Se a Berta é mexicana, ela sabe. O espanhol não tem o J de jarra, eles falam charra. É. Dá um jeitinho. Esse fonema não existe na língua espanhola. Assim como eles não diferenciam o O e o O. Você fala para um hispanohablante vovô, vovó, ele escuta a mesma coisa. Ele não tem treinamento auditivo para diferenciar. Isso acontece conosco em relação ao árabe. Há sons que nós não temos treinamento auditivo para perceber, mas são fonemas totalmente destacados. E é uma língua muito gutural, pouco palatal, como o português, e muito gutural. É por isso que o espanhol da Espanha é muito falado aqui, ó. Porque isso é legado fonético árabe, né? Quando você vem para a América Latina, você vai para a Colômbia, já é mais palatal, o espanhol é bem diferente. É, E é uma pena que eu não vou ter tempo aqui de explicar algumas coisas da língua árabe, porque ajudam muito a entender algumas coisas do Islã. Isso é bom. Uma hora eu volto, né? Mas, de qualquer maneira, as taricas, essa organização esotérico-islâmica, elas têm uma hierarquia rígida, né? Não é propriamente eclesiástica, mas existe uma estrutura hierárquica de obediência de cima para baixo, né? Porque o Islã é pura disciplina. Eu falo por mim, né? Eu vejo o quanto eu ganhei de disciplina para a minha vida pessoal a partir do que o Islã me impõe. Impõe no bom sentido, né? A palavra impõe aqui está em sentido exotérico. Sentido esotérico não é bem uma imposição, né? Mas, enfim. A gente acorda muito cedo, rezamos os mesmos horários, nos lavamos em geral antes de orar, cumprimos jejum pelo menos um mês inteiro, que é o mês do Ramadã. Fazemos caridade imperativa, nada obstante haja a caridade, essa é a mais desejada, é a facultativa. Nós fazemos jejum de água, jejum de comida, jejum de sexo, jejum de palavras, jejum de pensamentos, não é? Então, o Islã, o que eu vou dizer parece pesado, alguns não gostam que eu diga isso, mas grosso modo, o Islã é uma espécie de disciplina militar da espiritualidade, para o bem e para o mal. Para alguns, para mim, só para o bem, né? O Islã tem disciplina. E então essa disciplina é fundamental numa estrutura de uma tarica. E nós temos dentro de uma tarica aquilo que nós chamamos de silsila. O que é a silsila? A silsila é a linhagem dos mestres. Então, quando você entra numa tarica e você se conecta a um mestre, a primeira coisa que ele lhe faz é apresentar a silsila, qual é a cadeia sucessória daqueles que o antecederam, até se chegar ao profeta Muhammad. Então, geralmente vem o mestre do mestre, o mestre do mestre, e geralmente quando você chega numa tarica, tá lá, estancado a sequência inteira. Aí morre, vem o próximo, eles colocam lá um nomezinho. Então, todo aprendizado esotérico islâmico é antecedido de uma carta de apresentações, a silsila daquela tarica. Então, geralmente se vai, até se chegar, geralmente em algum dos companheiros do profeta, aqueles a quem ele primeiro transmitiu a doutrina, nós chamamos de os companheiros do profeta. Em geral, a silsila Sufi, ela tem nascimento ou em Abu Bakr, que foi o primeiro califa, ou em Ali, que foi o quarto califa. São os chamados quatro califas perfeitos. Abu Bakr, Uthman, Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. Ali, guardem esse nome, é muito importante porque ele é uma figura central para os xiitas. Talvez tanto quanto o profeta Muhammad. Ali não tem essa dimensão toda
para os sunitas como tem para os xiitas. Ali foi um homem de elevada espiritualidade, de certo dos quatro califas, aquele que entendia melhor as entrelinhas ocultas nos versículos corânicos. Tinha, portanto, uma profunda dimensão metafísica e espiritual do Islã, foi primo do profeta Muhammad, foi como seu filho adotivo, porque era filho de um tio que o criou, depois que o avô do profeta morreu, ele era órfão de pai e mãe, foi criado pelo avô, o avô morreu, foi criado por um tio, esse tio era pai do Ali, que era um menino muito novinho, ele depois adotou o Ali como se filho fosse, criou, e depois o Ali foi o primeiro a aprender com o Islã. O primeiro aprendiz do Islã foi o Ali, e seu próprio sobrinho. Depois o Ali se tornou genro do profeta, casou com a Fátima, uma das filhas. Então, como eu expliquei, a silsila geralmente vocês vão ver o gráfico, ele é assim, eu poderia mostrar um projetor, tem todos os nomes, aí até chegar no profeta Muhammad, geralmente chega no Abu Bakr ou chega no Ali. Aí chega no profeta Muhammad, é igual a linha de descendência. E aí eles colocam em cima o anjo Gabriel, Gibril, porque o Gibril foi o mestre do profeta Muhammad. É ele quem trouxe a mensagem para que ele replicasse. E essa mensagem se compôs no Corão. E depois tem Allah, Deus. É importante saber que Allah, a palavra em árabe original é Allah, não é tão forte, não é Allah, é Allah. Allah é Deus, minúsculo. Né? Os árabes inventaram a letra maiúscula e a letra minúscula. Nem o latim, nem o grego antigos tinham. Né? E aí, quando eles se referem a Deus, o Deus dos monoteístas, aí é maiúsculo e forte. Allah. Os cristãos se referem a Deus em árabe com a palavra Allah. Então, Allah não é o Deus setorial dos muçulmanos. Este Allah é o mesmo Deus a que se referem os judeus e os cristãos. O Deus único. O Deus dos monoteístas e, portanto, o Deus do tronco abrâmico. Então, se vocês forem numa igreja maronita, lá no Líbano, que é uma igreja católica com uma liturgia diferente, quando eles falam Deus, eles falam Allah. Claro, eu falo porque às vezes a gente se depara na YouTube com alguns vídeos de alguns pastores neopentecostais que dizem que os muçulmanos cultuam, que o Alá dos muçulmanos é o próprio demônio, o capeta, o tinhoso, ou coisa que o valha, né? Enfim, isso acontece muito. Mas, de qualquer maneira, só para que fique claro, é exatamente o Deus do tronco abrâmico e das religiões monoteístas. É também importante dizer que os sufis, nada obstante, busquem a verdade interior por meio de etapas iniciáticas, eles jamais se descuram da Sharia. É de tomar algum cuidado com algumas correntes sufis um tanto heterodoxas. Eu repito, não há sufismo sem Islã. Então, o sufi é antes um muçulmano. Aliás, sobretudo. E, portanto, ele cumpre todas as leis impostas pela Sharia com um profundo senso de resignação e de entendimento sobre o que ele está cumprindo. Não é? Existe uma história que se conta muito nas taricas, que é mais ou menos assim: três amigos sufis estavam aproveitando a folga do fim de semana, estavam passeando por um campo, um deles se desgarrou e ao pé de uma árvore viu alguém que se apresentava como um anjo. E esse anjo disse assim a ele: tudo bom, como você está? Olha, eu vim aqui lhes transmitir uma palavra do Altíssimo, que se sente muito orgulhoso por vocês, sabem que vocês são
aprendizes dedicados, já atingiram um elevado patamar de evolução espiritual e, portanto, vou lhes revelar algo que é só para poucos. E ele regalou, ele, pois não precisem mais assim se apegarem tanto à acharia. Isso é mais para os neófitos. Vocês já não são assim tão neófitos, precisem rezar necessariamente 5 vezes por dia, se lavarem antes das orações, não precisam mais se preocupar em juntar dinheiro para fazer a peregrinação para Meca, uma vez na vida pelo menos, não se preocupem muito em reservar dinheiro para fazerem as suas entregas de doação obrigatória aos pobres. Isso não precisa ser tão rígido assim, vamos ter um certo relax com a Sharia. E aí o mestre deles ia chegando perto e assistiu a cena, estava procurando pelos três, e automaticamente avançou em cima daquele anjo, apedrejando-o e indo com a espada em direção a ele para infligir-lhe no peito uma espetada, para que ele fosse embora ou morresse ou coisa que o vale. E aí o discípulo se assustou. Por que você fez isso? Que é óbvio que ele não era anjo nenhum. E por que a lei externa é tão importante, mesmo para um pretenso místico do Islã? A palavra Islã, isso é muito interessante na linguagem. A palavra Islam, IS, que a gente translitera ISLAM, Islam, ela significa submissão. Então, quem se submete é o muslim. Muslim, muçulmano, é o submisso, o subserviente. Essa palavra, essas duas palavras, elas têm um radical. Geralmente, as palavras latinas, o radical está no começo. Ou é um prefixo, né? Então você, por exemplo, você fala assim, pai. Aí, pai, padrasto, paternidade. Esse pai é o radical de onde tudo vem. No árabe, o radical está no meio. São consoantes. O radical da palavra Islam é SLM. Desta mesma palavra se faz a palavra salam, que significa paz. Daí al-salam aleikum, que a paz esteja com você. A resposta é o aleikum salam, que com você também a paz esteja. Salam significa paz. Com o mesmo radical, SLM, você faz a palavra salama, que significa segurança. Então, vejam que interessante. Em alguma medida, a Sharia, embora não por si só lhe permita atingir a verdade interior, a hakika, ela é um círculo seguro de conforto. Embora ela não te coloque... Eu vou imaginar aqui um círculo e um pontinho concêntrico. É como se a lei externa, ou a Sharia, fosse esse círculo. Ele não te permite entrar no ponto do círculo, mas você também não foge da gravidade. Ou seja, ele te mantém, de alguma maneira, próximo de Deus, embora não regozijando da intimidade dele. Então, ela o protege. Essa palavra proteção é muito importante no Islã, porque o Islã é antes de tudo isso, né? Então, essa disciplina que a Sharia dá ao muçulmano, em última instância, permite que ele não se perca. É um porto seguro, ao qual ele se ancora e cuja corda ele não corta nunca. Porque é um caminho, todo mundo que é aprendiz de doutrinas místicas esotéricas, eu não sei se tem alguma familiaridade com isso, mas se tem, sabe que tem horas que a gente tem medo. É perigoso. É perigoso. Né? Eu conheço gente que se mete a estudar demonologia e enlouquece. Eu conheci alguns casos. Demonologia.
Demonologia. Existe uma demonologia islâmica. Também não vou ter tempo de falar, poderia ficar horas falando aqui. É riquíssima a demonologia islâmica. Riquíssima. Tem coisas. Eu abandonei o espiritismo depois que eu estudei a demonologia islâmica. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Tinha uma série de respostas que eu não tinha. Eu virei muçulmano dentro das razões por essa. Eu vim de uma família kardecista. Hoje, as visões que eu tenho, dou esse testemunho a vocês, nas minhas práticas, são infinitamente mais sublimes e superiores do que as que eu tinha. Para não dizer libertadoras. Nós não temos o exercício mediúnico, né? Claras, né? São claras, né? É muito diferente o gosto, o sabor, o paladar da experiência é bastante diferente. Mas é aquela coisa, só quem experimentou, como diria Lope de Vega, solo quem lo probó lo sabe, né? É um trecho de um famoso poema sobre o amor. Quem lo probó lo sabe, clássico da literatura poética espanhola. Então, de qualquer maneira, a Sharia para o Sufi é uma porta de entrada, né? Ela é a fresta da passagem. Nós nos ancoramos nela, nós não soltamos, mas nós às vezes alargamos a corda, não é? Porque, como diz também o Evangelho, a letra mata, o espírito vivifica. Grosseiramente, o Islã surge no século VII, na Península Arábica. Naquela época, nós não tínhamos os atuais reinos do Catar, do Kuwait, do Omã, Arábia Saudita, né? Eram tribos. E aquilo era um banho de sangue, né? Os árabes já brigam muito hoje, dentro de casa. Você imagina as tribos da época, né? Os árabes daquela época não conheceram o que Jesus, por exemplo, conheceu. A Pax Romana. Isso não existia, né? Por isso que aqui eu já começo a desmistificar algumas comparações muito comuns entre Jesus e Muhammad. Essa comparação é absolutamente inadequada. Muhammad nasceu numa família, os Quraishs, era a grande elite político-comercial da cidade de Meca, e Meca era o centro gravitacional da Península Arábica. Por quê? Porque por uma série de razões que eu não terei tempo de explicar, aquilo se tornou um centro de peregrinação para várias religiões locais. Mais ou menos naquilo que nós chamamos hoje de o mês do Ramadã, obedecendo ao calendário lunar, os muçulmanos usam calendário lunar, eles não usam calendário gregoriano ou solar. Então, o ano muçulmano é um pouquinho mais curto. Nós obedecemos aos ciclos lunares. Tudo no Islã é função deste ciclo. E o calendário islâmico é interessante porque ele se autocorrige a cada 19 anos. Não precisamos de ano bissexto. Ele zera o cronômetro no mesmo ponto a cada 19 anos. Então, ele é um calendário autorretificável. Nós não temos que, a cada 4 anos, inserir um dia a mais no mês de fevereiro. Então, todas as datas do Islã são em função do calendário. Nós temos meses, dias, os meses variam de 28 a 30 dias. Por que varia? Varia em função da posição da Lua, da aparição da Lua. Então, tudo no Islã é astronômico. Tudo gira em função do Sol e da Lua. As orações se fazem em função da posição do Sol na abóbada celeste. Os dias e meses no Islã se calculam em função do ciclo lunar. Tudo no Islã, absolutamente tudo é astronômico. Para quem gosta de estudar essas coisas, é um prato cheio para esoterismo, né? E vocês vão perceber que tem coisas ali que não são à toa. Mas é a diferença. Tem uma entrevista muito interessante no YouTube. O Luiz Felipe Pondé tinha um programa em que ele entrevistava pessoas de diferentes religiões. E ele entrevista uma muçulmana lá de Ubatuba, que era uma estudiosa de alta magia.
E ela mostra como é que, a partir dos estudos de alta magia, ela se convenceu da superioridade, segundo ela, do Islã. Ou seja, ela começou a ver nas práticas tudo aquilo que ela já havia estudado durante décadas. Só que em um grau de elevação que ela desconhecia. Então é bem interessante essa entrevista. Agora me foge o nome dela, enfim, é fácil achar. E ela vai contando como é que foi o processo de conversão dela. Na verdade, o tema da entrevista é o papel da mulher no Islã. Também dá outra conversa longuíssima. Então, Muhammad não conheceu a paz dos romanos, né? Ele viveu numa Arábia sangrenta. E a elite de Meca, a qual ele pertencia, explorava os hotéis, o comércio, porque recebiam, uma vez por ano, aquele contingente incontável de peregrinos. Porque em Meca havia um templo em forma cúbica que, segundo a tradição local, havia sido construído por Abraão com seu filho Ismael. Abraão, todo mundo sabe, foi casado com Sara, segundo a Bíblia, foi casado com Sara, se enroscou com a empregada da casa, Agar, né? Com Sara teve Isaac, com Agar teve Ismael. Isaac seria o pai dos judeus, Ismael o pai dos árabes. Mas lá naquela região se contava uma história diferente. Que, na verdade, o filho oferecido a sacrifício a Deus por Abraão não teria sido Isaac, mas sim Ismael. E aí, Ismael, junto com sua mãe Agar, teriam sido levados pelo próprio Abraão até aquela região. E aí tem uma história linda do poço, tem lá de Zamzam, ela estava com sede. Esse poço até hoje existe lá. Então é uma região que tem uma história linda. Por isso que Abraão é tão cultuado no Islã. Porque tudo nasce dali. E por uma série de razões, ele construiu aquele templo cúbico. Aquilo não é uma pedra, aquilo é oco por dentro. Aquilo é um templo em forma cúbica, feito com tijolinhos. Não é mais o original, né? Mas o local é exatamente aquele. Porque aquilo já foi destruído várias vezes, ali teve muita guerra, muita invasão. Tiveram que reconstruir várias vezes, algumas vezes, né? Mas é exatamente aquele mesmo local. E se vocês imaginam, portanto, um moço órfão, criado pelo avô. O avô era um nobre da elite Quraysh, mas empobrecido. Muhammad era órfão, né? Ele não tinha irmãos. O pai morreu antes de conhecê-lo, a mãe um tempo depois. E ele vem com uma revelação, um processo revelatório. Ele se casou com a primeira esposa, a Khadija, mais velha do que ele, uma mulher rica, comerciante, inteligentíssima, muito empoderada para a época. A vida dele era feita de mulheres fortes. Se você lê a biografia do profeta Muhammad, são várias mulheres fortíssimas. A primeira mulher, a Khadija, ele teve várias esposas. Dizem que é o grande amor da vida dele é a Aisha, que era muito ciumenta. Teve a filha Fátima. Teve uma empregada que cuidava, dizem que era uma paixão da vida dele, uma ex-escrava africana que o criou, a Bácara. Então, ele sempre foi cercado de mulheres, e mulheres muito empoderadas. A Khadija foi a primeira, e ele, já casado com ela, começou a sentir um incômodo, um vazio, uma crise existencial, não estava satisfeito com aquela vida. Uma mulher bonita, empoderada, rica, tinha filhos lindos, era um homem bem-sucedido, respeitadíssimo, mas algo faltava na vida dele. Então ele começou a fugir para umas colinas. Ele ia muito com o Ali, e ali ele ficava fazendo vigílias noturnas. Durante anos ele fez isso. Ele ia e ficava ali. Levava uma... Oi? Monte Hira. Isso, ia para o Monte Hira. E lá, depois de alguns anos, um belo dia, ele teve a primeira revelação. Né? Segundo ele narrou, ele sofria apertos, contrações muito fortes no corpo, como se alguém o apertasse.
e dizendo para ele, recita, lê, lê. Então, e aí começam minhas primeiras revelações, eram relações difíceis, os relatos dizem que ele sentia muita dor, ele se contraía, tinha febre, eram verdadeiros partos, eram doloridos. E ele fez isso versículo a versículo ao longo de 26 anos, até completar o processo revelatório, num dia em que nós comemoramos há pouco tempo, o Eid al-Adha, que é o dia em que ele encerra o processo revelatório e aí faz um discurso ali no Monte Arafá, para o qual os muçulmanos, quando fazem o Hajj, a peregrinação, se dirigem àquele local e vigília e varam uma noite ali em oração, enfim. E esse processo não foi fácil, porque ele estava propondo uma religião monoteísta, numa região de politeísmo, e aquilo implicava destruir todos os interesses comerciais do próprio clã ao qual ele pertencia. Vocês imaginam o que ele passou, né? Ele sofreu vários atentados, vários, não foram poucos. Sofreu vários atentados de morte. Vários muçulmanos morreram. Vários no começo, vários morreram. Das mais cruéis formas. Estou resumindo bastante aqui, tá? Ele foge para Medina, onde ele é bem acolhido. Ele se torna o governante de Medina por escolha dos medinenses. Também é perseguido ali. Ali havia comunidades cristãs e judaicas, de árabes judeus e árabes cristãos, muito alinhados com os interesses de Meca, então ele sofreu também vários atentados ali. Só que o Islã foi crescendo, crescendo, crescendo. Então chama muita atenção, mas por que o Muhammad era guerreiro? Ele aprendeu a lutar. Né? Repito, eles não conheciam a paz romana, isso não existia ali. Uma autoridade central que editava leis, juízes pertencentes a um governo central, não existia ali. Então, aos poucos, ele foi constituindo um conjunto de normas para regular o convívio em Medina. Então, isso marca um pouco uma divisão no Corão. Metade do Corão, metade não, mas vamos dizer assim, é como se fosse metade do Corão foi revelado em Meca. São versículos corânicos com cunho mais espiritual. Os versículos revelados em Meca têm cunho mais temporal. Então você tem regras sobre casamento, sucessão, contratos, obrigações, propriedade, posse, divórcio, alimentos entre pais e filhos, regras sobre descendência, sobre usura, práticas comerciais, crimes, punições, processo de julgamento, processos em juízo, regras ambientais, regras de proteção aos animais, familiar, regras de trabalho. Ou seja, o que vai acontecendo em Medina? Veja que interessante, os versículos também vão surgindo para resolver problemas governamentais, legislativos e jurisdicionais. Então, o Alcorão não é só um texto sobre as questões sagradas entre o homem e Deus. O Corão é um pacote civilizatório completo. Ali você tem regras de política, de direito, de religião, de moral, de estética, de educação, de ciência, de relações diplomáticas, de guerra, de militarismo, de moda. No caso aqui da nossa irmã, que não me deixa mentir. Tudo isso está ali. Então, é por isso que o Islã cresceu tão rápido. Porque junto com a conversão, vinha um pacote civilizatório pronto e acabado a ser seguido. Tudo pronto. E até hoje é assim. Não é? Então, ele ia recebendo revelações, e vejam que interessante, os versículos do Alcorão não estão na ordem que foram revelados. Ao longo dessas mais de duas décadas,
os versículos vinham de maneira aleatória. Só que ele tinha dentro de si a planta baixa. Ele sabia como é que o difícil ia ficar pronto no final. Ele não sabia o conteúdo. Mas ele, quando vinha a revelação, já vinha a topologia do versículo. Então, vinha a revelação, ele se recuperava daqueles espasmos, aquelas contrações doloridas. Às vezes levava dias para se recuperar. E aí ele chamava alguém, dizia, olha, e nada era escrito. Este versículo vai ser colocado no livro tal e vai ser, sei lá, o 12º versículo daquele capítulo. E os versículos chegavam em ordem aleatória. Porém, quando o processo revelatório terminou, eles já sabiam disso, tudo rimava. Então, o Alcorão, a palavra Corão, Alcorão, é redundante, porque Al é o artigo O. Então, o Corão, Corão em árabe significa recita, recitação. Literalmente significa isso. Então, não é propriamente um livro que se lê como quem lê a Bíblia. A Bíblia é a narrativa da saga histórica do povo judeu, desde o Gênesis até a Boa Nova e o Amagedon. Então, existe uma lógica, uma cronologia a ser obedecida na leitura. E é um livro de leitura fria. Você lê como quem lê um texto de prosa. O Alcorão não funciona assim. Então, as pessoas se decepcionam muito quando leem o Alcorão. E fazem mal quando, de maneira improvisada, se metem a ler sem estudar antes do que vai ler. Porque o Alcorão é uma grande sinfonia. Ele é musicado do começo ao fim. Sempre há rima, e quando não há rima, há assonâncias. Há uma espécie de harmonia que foca sempre na mesma vogal, ou foca sempre na mesma consoante. Então, é um livro que tem ritmo do começo ao fim. Uma coisa é ler em português, outra coisa é ler em árabe, outra coisa é você ler alguém cantando aquilo em árabe. É completamente diferente. Quando você escuta alguém recitando aquilo, é praticamente um canto. A capacidade magnética que o Alcorão tem é absolutamente impressionante. É curativo. É curativo. E não é à toa que boa parte das conversões da época se faziam quando se começava a cantar o Alcorão. Então, assim, quem quer ler, recomendo que leiam. Mas tenham o trabalho de, ao lerem, hoje é fácil, eu tenho aqui um Alcorão de ponta a ponta em árabe, sem versão bilíngue. Hoje dá para ler, né? Você pega o Google Translator, você bate a foto, sai lá na hora a tradução muito bem feita. Depois procurem aquilo no YouTube. Tem vários recitadores famosos. Tem campeonato mundial na Arábia Saudita de quem recita melhor o Alcorão, né? E tem grandes recitadores, né? As pessoas gravam discos, tem LPs no mundo árabe sobre recitações, enfim, os grandes recitadores. E eles vendem muito disco, né? Agora não vende tanto, né? Não é mais LP. Enfim. Então, ele morreu 63 anos, já com o processo revelatório todo concluído, não deixou sucessores, todos os filhos homens morreram. Isso foi um problema. E é aí que nasce a disputa entre sunitas e xiitas. Porque ele não, até o fim, ele não disse quem o sucederia. Então, isso foi feito por uma eleição. Escolheram Abu Bakr, que era o grande amigo dele. E aí o Abu Bakr morreu, vieram os outros. E aí veio uma briga, né? Porque alguns achavam que não tinha que ser eleito por um processo meritocrático. Tinha que ser uma linhagem sanguínea. E deles, o parente, o homem mais próximo era o Ali. Então, os partidários de Ali romperam com aqueles que elegeram o Abu Bakr. Ou seja, os partidários de Ali eram, em árabe, os Shia Ali. Shia gerou xiita. A palavra xiita significa, ao pé da letra, o partidário. Os partidários de Ali. Então, tudo que aconteceu no Islã entre o Abu Bakr, que foi o primeiro califa, e o quarto, que foi o Ali, eles ignoram. Isso não integra o corpus teológico sistemático deles. Então, eles têm uma série de características que eu não vou ter tempo de explicar aqui. Vou dar uma corridinha, tá?
A gente já passou muito, vamos lá, rapidinho. Porque tem muita coisa, né? Não, Então, assim, cuidado, não há paralelo entre Jesus e Muhammad. Por quê? Por várias razões. Jesus está para o cristianismo, assim como o Corão estará para o islamismo. Jesus para o cristianismo é Deus feito homem. É o verbo em carne. Este é o milagre fundante do cristianismo. No Islã, o Corão é o verbo feito livro. Jesus foi parido por uma virgem. O Alcorão foi parido por um analfabeto. Muhammad era analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever. E compôs aquela epopeia. Você pode até não gostar do que está escrito, mas negar o valor poético disso não tem como. O Corão é tão importante para a cultura árabe que ele inventou o árabe culto. Qual é o árabe culto? Está aqui. O árabe clássico do Alcorão é o árabe padrão. E aí começam os milagres do Corão. Ele tem uma estrutura ortográfica, uma gramatical pronta, invariável e infalível aqui dentro. Os linguistas foram estudar. Então perceberam invariáveis gramaticais. A gramática do árabe está pronta. Qual é o ápice literário da língua alemã? Alguns vão dizer Goethe, outros vão dizer Nietzsche na obra tal. Alguns vão dizer no italiano é Dante na Divina Comédia. No português, certamente, são os Lusíadas de Camões. Qual é o ápice literário da língua árabe? O Corão. Mesmo para um árabe cristão. O árabe culto que um cristão árabe fala é o árabe do Corão. Tá claro? Então, na verdade, o paralelo de Muhammad é com Maria, não é com Jesus. Aliás, Maria tem um capítulo inteiro no Corão só para ela. Ela é mais mencionada no Corão do que na Bíblia. Aliás, Jesus é aludido no Corão como Isa é Jesus em árabe. Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, no Alcorão inteiro. Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, o tempo todo. Tá claro? Ela é a mulher lápis, o protótipo feminino que uma muçulmana segue, não sem razão, se vestem de maneira muito parecida. As fontes de revelação para o Islã não são só o Corão. É o Corão, principalmente. Mas a segunda grande fonte constitutiva da doutrina islâmica são os hadiths. Essa palavra já se aportuguesou. Você tem que ser lá no dicionário, está lá em H, hadith, com C. São os ditos e testemunhos do profeta. Ou seja, os seus seguidores anotavam tudo que ele fazia. Isso incomodava ele no começo, né? Até assim, como é que ele fazia xixi, como é que ele ia no banheiro, como é que ele tomava banho, como é que ele comia, com que mão, com que pé ele entrava, como é que ele entrava no banheiro, como é que ele saía no banheiro, o que ele falava quando ele entrava, o que ele falava quando ele ia sair, com que mão ele comia, com que mão ele se limpava, quando ele ia dar bronca a alguém, como é que ele fazia, como é que era a barba, como é que era o olho, como é que era o cabelo, como é que ele se penteava. Eles anotavam tudo compulsivamente. No começo ele não deixou, depois ele liberou. E aí ele começou a tomar mais cuidado com o que ele fazia. Óbvio. Não é? Sim. E aí isso gerou um corpo gigante. Nenhum fundador de qualquer religião que seja teve a sua vida tão minudentemente registrada quanto a dele. Nenhum. Todo mundo sabe como é que era a barba dele, como é que eram os lábios, como é que era o olho, como é que era a sobrancelha, como é que era o cabelo, como é que ele se vestia, como é que ele falava, como é que era o tom de voz, como é que ele tratava as suas esposas. Muito diferente de como alguns crápulas machistas patriarcais fazem. Era um homem gentilíssimo. As mulheres eram apaixonadas por ele. Extremamente respeitoso. Cheiroso.
adorava se perfumar. Limpo, higiênico. Aliás, dizem que tinha até uma mania de limpeza, né? Isso no Islã é muito forte. Essa coisa da limpeza no Islã é impressionante. Então, deixou bons exemplos, então tudo era anotado. E isso é fonte, porque nessas conversas ele dava, não raro, a sua própria interpretação dos versículos que por meio dele eram revelados. Então era uma fonte quase que autêntica de interpretação. E segundo, não raro, ele complementava a mensagem. Então, como ele era muito respeitado, e era um homem brilhante. Vocês pegam. Ele era bom em tudo, né? Ele foi governante, juiz, legislador, chefe militar, diplomata, comerciante, foi casado, teve várias mulheres, teve vários filhos, né? Era poeta. E o que é interessante é que há anotação sobre as poesias que ele fazia. O que os filólogos dizem? O estilo literário das poesias nada tem a ver com o estilo corânico. Então, alguém pode dizer, poderia ter inventado, né? Fora as coincidências numéricas, né? Tem livros e livros sobre isso. Eu vou dar algumas aqui. O Alcorão repete X vezes a palavra água e Y vezes a palavra terra. Quando você vê a proporção, é a proporção de terra e água no planeta. Isso acontece o texto inteiro, tem várias coincidências, várias, centenas. Tem gente que passa a vida estudando. Agora, com inteligência artificial, você pega mais fácil. Tem várias, assim. Ele previu a órbita elíptica dos planetas. Ele previu que a Terra não era o centro do sistema. Ele previu, não, está no Corão. Não sabia como é que se reproduzia. A fertilização do óvulo está lá no Corão explicando tudo direitinho. Então, tem várias coisas muito à frente da época. E coisas que nós ainda não sabemos. Tem muito versículo do Corão que é enigmático para nós até hoje. A gente não tem ainda linguagem e entendimento científico suficiente para entender o que está ali. Então, tem muita coisa que está em aberto ainda. Né? Prescrições dietéticas que ele fazia. Existe toda uma dieta profética, existe uma medicina profética. Ele deixou muita recomendação de saúde. Então, ele urinava, para os homens, né? Ele urinava sentado. O que ele dizia? Esvazia mais a bexiga. Hoje a gente sabe que isso é verdade, na época ninguém sabia. Imagina um homem árabe, do Golfo Pérsico, líder de um clã de guerreiros, urinar sentado. Então ele começou a. Então, veja que. Por quê? Porque no Islã a saúde é muito. O corpo humano é sagrado. O muçulmano não se tatua. O muçulmano não. Ela é revertida. O muçulmano não se mutila. O muçulmano não coloca piercing. O muçulmano tem a obrigação de se exercitar, de cuidar da sua alimentação. Afora os benefícios do jejum, que os muçulmanos já fazem desde o século VII, e ele já ensinava, e ele não estimulava o excesso de jejum. Não estimulava, jejum é perigoso, você pode cair numa anorexia, então ele já previa isso. Então é interessante, existe uma literatura imensa de medicina profética. Então, livros sagrados para o Islã. Isso é bem interessante também. O Islã tem basicamente 4 fontes sagradas: Torá, os Salmos, está no Alcorão. O Evangelho, o Alcorão usa no singular, o Evangelho de Jesus. As 4 versões pouco importa, é um evangelho só. E o Corão. E se pode seguir as outras 3 naquilo que não conflitam com o Alcorão. Mas como o Alcorão já vê que tomou conta de tudo, sobra pouco. Mas o muçulmano pode ler, não só pode, como deve, é recomendável. Né? Então, é como se nós tivéssemos um Velho Testamento, o Novo Testamento e o Último Testamento. Então, alguns muçulmanos brincam. O Islã é o judaísmo para gentios. Gentio é quem não é judeu. Porque é uma religião universal, ela não é etnocêntrica. Né? Então, para o muçulmano, não existe a tradição judaico-cristã. Existe a tradição judaico-cristã islâmica. Nós nos deitamos sobre essa tradição. É como se houvesse as diferentes versões do Windows. Tem o Windows 4.0 e a gente é o último. Os muçulmanos creem que eles são a última versão do Windows.
Então, lamentam, da mesma forma que se lamenta que os judeus não aceitam Jesus, nós lamentamos que os cristãos não aceitem Muhammad. Mas nós nos entroncamos na mesma linhagem, né? É como se o judaísmo fosse a fundação, o cristianismo fosse o templo e a abóboda, o fecho da abóboda, fosse o Islã. Alguns dizem, mas dentro do Islã o sufismo é heterodoxo porque acabou, de uma certa maneira, se contaminando por hinduístas, por budistas. O sufismo tem práticas meditativas, tal como os budistas. Não é? O Alá do sufismo não é aquele Alá punitivo e majestático das vertentes muçulmanas mais legalistas, digamos assim. É um Deus que se aproxima muito daquele que Jesus descrevia como um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então, alguns dizem, isso é um componente extrínseco, invasivo dentro do Islã. Aí alguns falam, mas aí o Islã recebeu influência também do neoplatonismo, né? O Ibn Arabi, que é o chamado Sheikh dos Sheikhs, um dos maiores nomes da história do sufismo, ele era um platônico. Um dos apelidos dele era Ibn Flatun, quer dizer, filho de Platão. Então, a obra doutrinária sufística dele era neoplatônica. Então, aí a discussão, isso gera um sincretismo? Como os sufis se defendem? Eles dizem, não, na verdade, os sufistas foram se apropriando por conveniência de expressão de conceitos de outras religiões. Então, ele foi tomando de empréstimo do léxico de outras doutrinas palavras que não existiam dentro da própria lexicologia islâmica tradicional. Então, dentro do sufismo, e a bem da verdade, né? Aqui é um lugar de teósofos ou filosofistas, eu posso falar essas coisas. Né? A gente sabe que quando nós partimos do exoterismo para o esoterismo das diferentes religiões, os esoterismos se coincidem, eles se tocam. É como se fosse, eu não tenho aqui, é como se fosse uma pirâmide, né? A base é o púlpito cerimonial público das religiões. Dizer que se você sobe nas suas dimensões esotéricas, elas vão ficando muito parecidas entre si. Se vocês estudam, por exemplo, a tradição Rosa Cruz, cristianismo esotérico, se vocês estudam o cabalismo, a tradição mística do judaísmo, se vocês estudam a filosofia do Vedanta, que é a base doutrinário metafísico espiritual do hinduísmo, se vocês estudam o sufismo, que é a vertente esotérico-mística do Islã, todas elas entre si são muito parecidas. E há quem diga que se nós conseguíssemos subir um degrau a mais, nós atingiríamos a chamada religião una primordial, tão buscada, por exemplo, pelos perennialistas, como Fridtjof Schwann, René Guénon, Martin Lins, estranhamente, todos convertidos ao Islã. Todos os perennialistas se converteram no final da vida ao Islã, todos, sem deixar de serem perennialistas. Eles achavam que o sufismo, de alguma maneira, era o que mais se aproximava dessa religião una primordial. O Guénon morou no Cairo. Agora, os melhores livros do Guénon, ele já era sheik. Alguns dizem que ele não era sheik. Mas, enfim, ele era um líder carismático do sufi ali no Cairo, no Egito, né? E o Guénon ia mais, ele dizia: a maçonaria tem o repositório de símbolos sagrados universais que densificam esta religião una primordial. E não é sem razão que tantos mestres sufis foram também maçons. Sim. Não só estes ocidentais perennialistas. O Schwann era suíço, o Guénon era francês, o Lins era inglês, o Kusmaravami acho que era de família indiana católica. Sim, cada um vinha de um lugar. O Ivan Aguel era sueco. Você tem muitos mestres sufis no Oriente que são maçons. Mas a relação entre o Islã e a maçonaria é tensa. É tensa. Né? Nos países mais ocidentalizados, menos. Você não vai encontrar maçonaria na Arábia Saudita.
mas vai encontrar no norte da África. Aliás, muitos reis do norte da África foram maçons. Há uma linhagem de reis marroquinos que são todos maçons. E jamais deixaram de ser muçulmanos. Tá? Correndo, então. O Islã tem 5 pilares, todo mundo sabe, né? E os sufis têm uma interpretação muito peculiar sobre esses pilares. Basicamente, a Shahada, que é o testemunho, não há outro Deus senão Allah, e Muhammad é o seu profeta e mensageiro. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Né? Alguns falam La ilaha illallah, Muhammad Rasulhu, agora fugiu a palavra, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Então, a Shahada é o testemunho que nós fazemos quando nos convertemos. O segundo pilar é a oração, Salah. Sim, nós temos 5 orações obrigatórias mínimas. Isso tudo aqui é o mínimo, tá? Para começar. Nós temos a prática do jejum, que é obrigatório no mês do Ramadã. É um mês inteiro jejuando, não é brinquedo. É jejum total, de água também. Desde o momento em que desde o sol se põe até o sol nascer até o sol se pôr. De 28 a 30 dias. Pode variar, porque eu expliquei, porque depende da lua. Mas há os jejuns voluntários, né? Eu, por exemplo, gosto de jejuar uma vez por semana. A meta é jejuar 2. O recomendado é segunda e quinta. O profeta jejuava de segunda e quinta. E não, faz uma vez? eu procuro. Agora deu uma parada. Agora estou voltando aos poucos, porque se bem que me ajudou muito no primeiro Ramadã, né? Eu já cheguei treinado, aquecido, né? E foi muito bom. Jejuar é uma experiência muito interessante, muito interessante. Nós temos o quarto pilar, que é o zakat, que é o tributo que se paga uma vez por ano aos pobres, mas isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Tem regras para calcular. Então, a caridade no Islã é imperativa, ela não é facultativa. É um dos pilares estruturantes da fé islâmica. Testemunho, a oração, o jejum, a caridade e o último é a peregrinação, o Hajj. Tem todo um simbolismo, né? Quem conhece tradição hermética sabe a profundidade do símbolo do peregrino, né? A peregrinação externa como uma prática sincrônica com a própria peregrinação nos recônditos do seu ser mais íntimo, né? A peregrinação ela tem dupla dimensão, né? E no Islã não é diferente. Então, por exemplo, quando um muçulmano fala La ilaha illallah, isso é a enunciação do Tawhid, a ideia de que há um Deus único. Não há outro Deus que não seja Allah. É óbvio que essa máxima para os sufis tem um sentido muito mais profundo. Não há realidade que não seja a realidade. Não há realidade que não seja ele, Deus. A gente pode aqui devagar em termos metafísicos, ontológicos sobre essa máxima. Não há realidade que não seja Deus, né? Tem livros interessantíssimos sobre isso. Nós temos 6 pilares da fé: crer em Deus, crer nos anjos. O anjo islâmico não é exatamente igual ao anjo cristão, né? Crer nos mensageiros. Então, nós cremos em todos eles. E não existe hierarquia entre os mensageiros. Muhammad não é melhor que Jesus, que não é melhor que Moisés, que não foi melhor que Jonas. Todos eles têm uma hierarquia idêntica, né? É diferente, tem que tomar cuidado. No Islã, profeta e mensageiro não é a mesma coisa. Mensageiro é quem traz uma mensagem revelatória de Deus. Profeta é também... o profeta não é necessariamente um mensageiro. Ele é um condutor de uma massa populacional nos desígnios e nas palavras de Deus. Salomão foi um profeta, mas não foi um mensageiro. Como foram, por exemplo, Jesus, Moisés e Muhammad. Tá claro? Profeta em árabe é Nabi. Mensageiro é Rasul. Então, Muhammad foi as duas coisas. Ele foi mensageiro e profeta. Jesus, mensageiro e profeta. Tá claro? Quem é mensageiro também é profeta. Mas quem é profeta não é necessariamente mensageiro.
O quarto são os livros, eu já falei os livros que os muçulmanos acreditam, Torá, Salmos, Evangelhos de Jesus e o Corão. O dia do juízo final, e aqui, aí as correntes muçulmanas, o sufista tem uma visão diferente disso, né? Haverá um dia, o dia do reset, né? Os mais literalistas dizem que vai ser, todo mundo vai sair da cova, e aí vai todo mundo para um local, e aí vai ter um julgamento, igual o julgamento que se faz no Poder Judiciário, e aí quem passar vai para o paraíso, e aí dependendo do merecimento vai para estratos diferentes do paraíso. Os mais esotéricos têm uma interpretação um pouco diferente, menos literalista. Aliás, existem várias correntes de interpretação do Corão. Há os legalistas dogmáticos, que levam aquilo ao pé da letra, perigo. Né? Há os logicistas. A ciência islâmica da interpretação chama tafsir. E há os esotéricos, que interpretam o Alcorão como se ali houvesse uma enunciação de alegorias. E aí tem aqueles que acreditam que existem aqueles 7 estratos ou níveis de interpretação, desde o primeiro, que é o literal frio, até o 7º, que na verdade ninguém sabe. Né? Assim como não é possível ver o corpo átmico, não é possível se decifrar o sentido divino original das palavras que ali estão contidas. Né? Os grandes da humanidade avatares, quando chegaram entre o quinto e o sexto. Mas, enfim, o Alcorão também é alvo de disputas interpretativas. E o outro pilar, que é o pilar da excelência, que é o seguinte: adore a Deus como se o visse. E se não vê-lo, creia, ele o vê. Né? E a partir da reflexão sobre essa máxima é que os muçulmanos tentam, tanto quanto lhes seja possível, depurar o exercício da sua fé. Eu poderia falar sobre várias questões aqui, acho que já passei demais, vou parar. A relação dos muçulmanos com as outras religiões. Há vários versículos corânicos concitando os muçulmanos a bem se relacionarem com judeus, e especialmente cristãos. Monges cristãos foram muito importantes na própria biografia do profeta. O primeiro a reconhecê-lo como profeta foi um monge cristão da Península Arábica. Podia falar sobre a mulher no Islã, se não é um tema longo, que eu vou me limitar a dizer. Há muita confusão entre o que é corânico e o que é cultural do árabe, do turco, do cazaquestanês, né? A gente tem que lembrar que o Islã predomina em religiões com forte influência tribal. Né? Então, muito do que se vende de islâmico não é islâmico. Por exemplo, a mulher no Islã não é que ela pode estudar, ela deve estudar. O muçulmano tem o poder dever funcional de estudar. Muçulmano ignorante é uma contradição em termos. É imperativo corânico o estudo, o aprendizado, o aperfeiçoamento. Porém, até pouco tempo, na Arábia Saudita, por exemplo, as mulheres não estudavam. Isso é corânico? Não. Isso é saudita. Até hoje, no interior da Turquia, as mulheres não escolhem seus maridos. Quem escolhe são os pais. Isso é corânico? Não. O Corão é claro, a mulher escolhe com quem quer casar. Escolhe. É o poder dela escolher. Então, infelizmente, a gente vê que, não raro, hábitos se sobrepõem à religião ou leis locais. Os países muçulmanos não necessariamente seguem a Sharia inteira. Por exemplo, no Egito, a tradição do Egito é seguir, em matéria penal, o Código Penal francês. Eles foram colônias francesas e inglesas, né? Então tem muita influência do direito francês e inglês naquela região. Poucos são os países que seguem a lei penal islâmica. Né? E os que seguem quase não têm criminalidade, né? Também tem isso. Então tem muita confusão no Ocidente. No Afeganistão, por exemplo, mulher não pode nem ser de casa. Pois é. Então, assim, tem muito.
problema. Agora, a mulher tem um papel muito central no Islã, né? Muito importante. Mas há uma divisão clara de tarefas, né? É muito claro no Islã essa divisão funcional de tarefas dentro de um lar. Eduardo, eu posso te perguntar Lógico. como que vocês lidam com a letra mata e o espírito vivifica? Quer dizer, o gnosticismo, como é que o Islã lida com essa... É como eu disse, você tem o Islã, é um balé de gato. Se você entrar numa mesquita, você vai encontrar 15 muçulmanos, enquanto está todo mundo ali fazendo a liturgia, ótimo. Se for sentar para falar de Islã, ninguém vai se entender. Porque o Islã não é uma igreja, então ele não tem uma autoridade central que homogeneiza a interpretação. Isso faz com que o Islã se divida em várias vertentes, correntes, facções. Existe um gnosticismo islâmico? Existe. Especialmente em ordens sufis. O xiismo iraniano é altamente esotérico. Muito mais do que o sunismo tradicional ortodoxo. Alguns me perguntam, o Islã é ressurreicionista ou é reencarnacionista? Oficialmente, o Islã é ressurreicionista. A rigor, a teologia sistemática islâmica conclui pela defenestração, pela repulsa à ideia de reencarnação. Há taricas sufis reencarnacionistas? Há. A obediência à tradição do profeta, dos hadiths, nem isso é consenso. Há pseudo-muçulmanos ou proto-muçulmanos que não seguem os hadiths do profeta, acham que o Islã se circunscreve ao Corão. Mas a maioria esmagadora segue. Né? Há uma discussão se o próprio Muhammad, em vida, tinha práticas tal como hoje fazem os sufis. Há quem diga que ele falava determinadas coisas só a alguns reunidos a portas trancadas na sua casa. É por isso que toda a silsila começa dele. Tem uma frase do Ali que os caras dizem, Ali, o que você acha sobre isso? Você tem opinião formada? Falou, não tenho, eu já sei, eu já tenho opinião formada porque eu ouvi do profeta. E o que ele disse? Eu falei, não posso falar. Se eu te disser, você me mata. Mesmo porque nem todo mundo tem o mesmo grau de evolução, de entendimento, né? Então, assim, existe uma gnose islâmica? Sim. Fortíssimo. Fortíssimo. Existem várias escolas sufis, né? Por exemplo, no Brasil não tem muito ainda, mas vou dar alguns exemplos. Em São Paulo tem uma tarica Mevlevi. A ordem Mevlevi foi fundada pelo Rumi, que é aquela ordem dos derviches, dos rodopiantes. Aquilo é uma prática oratória. E vocês que são teósofos, prestem atenção na disposição física dos círculos dos dançantes. Vocês não raro vão encontrar 6 círculos e no meio 3 dançando grudadinhos, assim. Como se fosse a triade divina, tal. Tudo ali obedece a algumas disposições planetárias. Então, tem a Mevlevi, fundada pelo Rumi. O Rumi era persa, mas morreu ali na Turquia. Quem vai até a Turquia, vai visitar lá, é no mesmo lugar que ele morou, né? Em Konya, que está ali a sede da Ordem Mevlevi. Tem no Brasil, tem um Muqaddam. O que é um Muqaddam? É o representante de uma tarika num outro país. É como se ele fosse o representante plenipotenciário ali. Então, ele é um delegado, na verdade, né? No Brasil, a ordem sufi maior do mundo, tem mais adeptos, e ela no Ocidente a mais difundida, é a Naqshbandi. Existem várias ordens Naqshbandi. A que graçou no Brasil e no mundo em geral é a ordem Naqshbandi, chama Naqshbandi Haqqaniya. Haqqaniya é do Haqqani. Sheikh Haqqani, Nazim Haqqani, é um cipriota do lado turco da ilha do Chipre,
um homem extremamente carismático, inteligentíssimo, engenheiro químico, um dos grandes renovadores do esoterismo islâmico no mundo, e foi o grande disseminador do Islã no Ocidente, do Islã esotérico. Ele era sufi. Então, foi ele quem deu esse up. Tem sites, tem livros, tem um site muito bom da Ordem Naqshband, é a ordem que eu frequento. Você tem a Ordem Shadiliya, tem uma ordem sufi que é bem indiana, com muita influência do hinduísmo, portanto, que é a Ordem Shishti, é uma ordem indiana. Enfim, tem a Ordem Mariamia, existem várias tarikas sufis. Elas variam em função do quê? Em geral, dos seus fundadores, que têm uma visão particular sobre a doutrina esotérica do Islã, e práticas são diferentes. Algumas puxam mais, por exemplo, para o zikr. Zikr significa lembrança em árabe. Então, geralmente, o muçulmano em congregação, embora exista zikr solitário individual, para se fazer em casa, mas em geral se faz em congregação. Então, você tem aquelas danças e aqueles cantos, geralmente se repetem palavras que são uma das 99 palavras de Deus. O Alcorão usa 99 palavras para se referir a Deus. Essas palavras não raro são usadas como mantra. Algumas não são usadas. E usa masbahá, que é aquele conto de 33 pedrinhas. Ou 99. Depende, né? Eu não tenho, eu tenho um de 33 que eu uso. Então, quase todos fazem o zikr. Em geral, se faz zikr a portas fechadas só para iniciados. A Ordem Naqshband é das poucas que faz sessão de zikr a portas abertas. Quer dizer, entra quem quer, depois fecha a porta, óbvio, né? Mas é aberto ao público. Aliás, o Haqqani inovou. Ele achava que a experiência do zikr por um não iniciado era uma boa isca para se fisgarem novos membros para a Tariqa. Em São Paulo, aqui em Ribeirão, eu não consegui montar. Aqui a comunidade é bem devagar, mas em São Paulo, você quer ir lá para lá, passa o telefone para quem quer conhecer uma sessão de zikr. E é transmitida ao vivo no YouTube. Algumas fazem retiros, não todas. Por exemplo, na Ordem Alauíya, o retiro é a pedra fundamental. Mas é um retiro solitário. Lá eles fazem cavernas, o cara fica sozinho semanas. Alguns enlouquecem, então algumas não gostam. Tem relatos de gente que enlouquece em retiro. Uma reforma íntima. O negócio é uma experiência pesada. É muito forte. O jejum, para além do jejum obrigatório, em algumas é mais intensificado, em outras menos. Vigílias, né? Isso é comum em algumas. Varar a madrugada fazendo vigília, fazendo as suas orações. Não há celibato no Islã, isso é proibido. No Islã, o celibato é terminantemente proibido. Não tem celibato. O muçulmano e o sufi também. Você se faz inteiramente muçulmano em família, com mulher e filhos. Né? Enfim, tem estudos interessantes, né, como o estudo do alfabeto árabe. Existe toda uma ciência islâmica para estudar os significados ocultos das letras. Daria para fazer aqui uma aula só sobre isso. Né? O que significa o Aleph, o Ba, como é que a ordem da criação está resumida nessas letras. É interessantíssimo esse estudo, mas não tem literatura traduzida para o português, ou é em árabe ou é em francês. O problema de ser muçulmano no Brasil, isso é isso, não tem muita literatura em língua portuguesa. Então você tem que ler em inglês, tem que ler em francês, quando não tem que ler em árabe. Mas agora está mais fácil, né? Com inteligência artificial, está bem mais fácil. Gente, desculpa, era isso, tá bom? Eu resumi muito, assim. Imagina.